A paz de Allah, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal, Simão da Silva Santos Simão. Iremos começar este culto, esses dois canais, né? Primeiro, Simão da Silva Santos Simão, e o segundo, Pastor Simão, Igreja, Ministério de Fogo e Fé. Sejam bem-vindos, somente vocês são inscritos. Nós iremos começar este culto nesta noite de hoje, 12/3/2026, né? 12/3/2026, quinta-feira, né? Quinta-feira, mês de março. Pastor Simão Santos, eu que estou na direção geral de tudo aqui. Direção geral, Pastor Simão da Silva Santos Simão, que é mais conhecido como Pastor Simão Santos, entendeu? Eu que estou na direção de tudo aqui. E nesta noite, nós iremos começar o culto, nesta noite de hoje, nessa data de hoje, nessa chuva abençoada de hoje, que está aqui na cidade de Putinal, Minas Gerais. Cidade de Putinal, Minas Gerais. Aqui é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, Nação Brasil. Repetindo, aqui é a sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinal, Minas Gerais, Nação Brasil. Cultos todos os dias. Culto todos os dias, segunda a domingo, todos os 7 horas da noite. Eu estou aqui pregando a palavra e evangelizando a palavra somente para os inscritos, somente para os que estão compartilhando também esses vídeos da igreja. A vitória de vocês, a bênção de vocês, somente para os inscritos. E como sempre, eu tenho compromisso com esta igreja aqui, ó. Eu tenho compromisso aqui. Aqui que eu tenho compromisso. Eu amo só aqui, prego só aqui e amo o que eu faço aqui. Nós iremos começar este culto. Aleluia. Hoje, aleluia, nós vamos começar esse culto em Romanos, capítulo 3. Resumo do capítulo. A grande vantagem que dispunham os judeus é que, resumo do capítulo, a grande vantagem de que dispunham os judeus é que possuía a palavra de Jeová. Se acreditavam ou não, isso é irrelevante. A falta de fé não pode anular a fidelidade de Jeová. 3:1-4. Jeová julgará os pecadores, seja qual for a queixa que expressa. VV 5:8. O fato é que a Escritura culpa a todos pelo pecado. VV 9:18. Essa determinação legal traz um silêncio tremendo sobre a humanidade colocada diante do temível tribunal do julgamento divino. V19. Também causa uma mudança muito grande em nosso entendimento sobre a função da lei divina. A lei de Jeová não tem como objetivo a salvação, mas termos a consciência do nosso pecado. V20. Então, subitamente, as más notícias se transformam em boas novas. Jeová revelar uma justiça que nada tem a ver com a lei. Desde que todos pecaram, todos necessitam ser justificados pelo dom da graça concedida aos que têm fé em Jesus. VV 21-23. Porque, por intermédio de Jesus, pelo sacrifício da propiciação, a base sobre a qual Jeová pode ser justo em perdoar nossos pecados, VV 24-26, isso acaba por tornar a lei inexpressiva. Absolutamente não.
Estabelece a lei no papel como Jeová sempre planejou para ela, como um espelho a refletir nosso pecado, nos indicando o caminho da fé. VV 27:31. Versículo-chave 3:25. Jeová é livre para perdoar. Aplicação pessoal: nada pretende Jeová, apenas o sangue de Jesus. Conceitos-chave: fidelidade, P 141. Justiça, P 145. Pecado, P 34. Lei, P 790. Retidão, P 120. Fé, P 740. Justificação, P 789. Graça, P 789. Propiciação, P 895. Sacrifício, P 862. Destaque: trazendo a lume a justiça de Jeová, 358. Eis o argumento: ao punir o pecado, Jeová se mostra segundo sua própria justiça. Por conseguinte, os pecadores contribuem para a glória de Jeová. Assim deveriam eles ser penalizados por fazerem algo que verdadeiramente beneficia a Jeová. Paulo rejeita isso ao declamar: Mi genito, Jeová proíbe. Depravação total, 3:9-18. Esse fato que interpreta de maneira absolutamente errônea a doutrina cristã. Não significa que qualquer pessoa é tão má quanto poderia ser. Significa que todos pecaram. Isto é, toda ação humana é marcada pelo pecado do homem natural, e assim menos do que perfeito e por conseguinte inaceitável diante de Jeová. É nesse sentido que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. V12. Opa, 3:19. A lei serve como modelo de justiça. Contra essa medida, todo indivíduo é deficiente, estando assim sujeito à punição. É por isso que não seremos julgados por Jeová, já o fomos, e Jeová já nos declarou culpado. A justiça de Jeová, 3:21. Na lei não há justiça que proceda de obras humanas. Toda justiça promovida por Jeová tem como origem os seus atos. Mediante a fé, 3:22-23. São os meios pelas quais a justiça que vem de Jeová é declarada. Não importa se a judeu ou gentil. Paulo faz uma declaração assombrosa e provará que essa verdade é conhecida pela própria lei e os profetas do Antigo Testamento. Não é uma verdade tão somente do Novo Testamento. Sacrifício da propiciação, 3:25. O uso da palavra expiação, empregada em algumas versões, seria fraca nesse contexto. A palavra grega ilasterion foi extraída da cultura grega, na qual a propiciação implica na advertência de uma punição terrível que motiva os deuses a agirem favoravelmente. Já na cultura hebraica, a expiação implica na morte sacrificial de um substituto, que aceita a punição como um propositor digno. Jesus submete-se até a morte, representado aqui no verter de seu sangue, como substituto. Ele assume a terrível pena que nossos pecados merecem, e assim nos salva da punição que nos é destinada. A confirmação da lei, 3:31. Os judeus acreditavam de maneira passional que os ensinamentos de Paulo sobre a graça e a salvação pela fé enfraquecem, negando por conseguinte a revelação de Jeová do Antigo Testamento. Paulo declara que é o contrário. O Evangelho confirma a lei, mas dá a ela o lugar que Jeová sempre desejou que ocupasse. E aqui em Romanos vamos aprender muitas coisas. Igual fala aqui esboço teológico aos Romanos. 1. A exigência da justiça, 1:3. 2. O provimento da justiça, 3:5. 3. A justiça é partilhada, 9. 3. A justiça é partilhada, 6:8. 4. A justiça é comprovada, 9:11. V. A justiça 5, que é V, né? A justiça é praticada, 2:16. Conteúdo geral de Romano. 1. Introdução, 1:17. Letra A, saudações, 1:7. Letra B, compartilhar, 1:8-15. Letra C, o tema, 1:16-17. 2. A necessidade de justiça, 1:18-3:20.
Letra A rejeição histórica de Jeová, 1:18-32. Letra B, os princípios do julgamento, 2:1-16. Letra C, a culpa de todos, 2:17-3:8. Letra D, a prova, 3:9-20. 3, o dom da justiça, 3:21, 5:21. Letra A, as bases do dom, 3:21-26. Letra B, a função da fé, 3:27-31. Letra C, a fé no Antigo Testamento, 4:1-25. Letra D, a natureza do dom. Letra D, a natureza do dom, 5:1-11. Letra E, os efeitos do dom, 5:12-21. 4, justiça verdadeira concedida, 6:1-8-39. Letra A, através da união com Cristo, 6:1-23. Letra B, liberto do pecado, 7:1-6. Letra C, o relacionamento entre a lei e o pecado, 7:7-25. Letra D, o fortalecimento pelo Espírito, 8:1-11. Letra E, o ministério adicional do Espírito. Letra F, garantido pelo compromisso de Jeová, 8:28-39. Letra V, a justiça de Jeová demonstrada na história. V é o número 5. Letra é isso mesmo, número 5. Letra V, número 5. A justiça de Jeová demonstrada na história, 9:1-11-36. Letra A, no procedimento de Jeová para com Israel, 9:1-29. Letra B, no fracasso da fé de Israel, 9:30-10-21. Letra C, no compromisso contínuo de Jeová para com Israel, 11:1-36. Letra 6, a expressão da justiça de Jeová na prática cristã, 12:1-15-13. Letra A, os relacionamentos do organismo, 12:1-21. Letra B, os relacionamentos civis, 13:1-7. Letra C, em expressão de amor, 13:8-14. Letra D, no exercício da consciência, 14:1-15-13. 1, sem julgamento, 14:1-13. 2, sem ofensa, 14:14-23. Letra 3, é número 3, sem divisão, 15:1-13. V2, número 7, conclusão, 15:14-16-27. Letra A, os planos de Paulo, 15:14-33. Letra B, saudações pessoais, 16:1-27. Nós vamos aprender tudo isso aqui na palavra. Por isso que eu falo, tem que estudar a palavra, meus irmãos, minha irmã. E nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, exigido, provido, partilhado, comprovado, praticado. É o que nós estamos aprendendo em Romanos. Por isso que tem que estudar a palavra. Porque o crente que não estuda a palavra, ele não é crente. Ele nunca foi cristão. Aleluia. O crente que não estuda a palavra, ele nunca foi crente. Ele não é cristão. Ele não é cristão nem aqui e nem em lugar nenhum. Porque o homem e a mulher que é crente, ele tem que estudar a palavra diariamente. Todos os dias, ele e ela tem que estudar a palavra, quem é crente. Por isso que eu falo, a palavra pentecostal está aqui. Por que a palavra pentecostal está aqui? O pentecostal, que eu sempre falo, o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra. Ele medita na palavra. Ele pratica a palavra. Ele vive a palavra. Ele está aonde? Dentro da igreja todos os dias, cultuando, adorando, louvando, como aquele louva, pula, bate palma, canta para Jeová. O verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra. É o que eu sempre já falei. Tem pessoas que pensam que é pentecostal e não é pentecostal. O pentecostal, meu irmão, não é só aquele movimento de pessoas, milhares de pessoas. Isso aí não é pentecostal. O pentecostal verdadeiro, ele devolve os dízimos oferta, ele estuda a palavra, ele lê a palavra, faz oração, santifica, jejua, vive de consagração diariamente e cultua o Senhor todos os dias. Este que é o verdadeiro pentecostal. Aleluia. E o verdadeiro pentecostal, ele não ama o mundo. Ele ama a palavra. Ele ama estudar a palavra. Todos os momentos, todas as horas, todos os dias. Entendeu? Por isso que eu falo que Jeová, Jesus, Espírito Santo, não está em todas as igrejas. Ainda mais nos dias de hoje, não está. Aleluia. Como é que o Espírito Santo vai estar
nessas várias igrejas. Não está não, meu irmão. Entendeu? E muitos que se dizem pentecostal não são pentecostal. Aleluia. Né? Tem palavras ali que eles não tomam até susto, porque eles não conhecem a palavra. Entendeu? A pessoa só vive daquele que movimento, mas não estuda a palavra. Então não é crente. Por isso que aqui é pentecostal, porque aqui vive a palavra. Entendeu? Não é só por causa da revelação que aqui tem, não é só por causa da profecia que aqui tem, não é só por causa de cura que aqui tem, não é só por causa de que aqui transforma vidas, mas é porque aqui vive na palavra. Por que ninguém vence o pastor Simão Santos na palavra? Porque eu vivo estudando diariamente. Eu vivo estudando a palavra diariamente, então não tem como ser enganado no mundo. Aqueles que se dizem que são crentes não são crentes, eles são uns bobão, babalhão. Né? Eles acham que Jesus está em todo lugar, acham que Jeová está em todo lugar, acham que o Espírito Santo está em todo lugar, e não está. Ainda mais esse Brasil nosso, ainda mais esse mundo nosso. Como eu vou falar que a Trindade está em todas as igrejas? Não está, não. O que está lá é o engano, o espírito do engano. Para enganar vocês que são bobões e babaca e palhaço. Né? Porque quem cura é a fé. Jesus já falou, se não tiver fé, não vai acontecer nada. É fé que manda. Eu tenho meu ministério? Tenho. Eu tenho meu ministério. Aleluia. Mas aqui acontece bênção, acontece vitória, acontece milagre. Aleluia. Porque aqui não olha milhares de pessoas. Lá em cima não vai entrar milhares de pessoas. Aqui não olha multidão. Porque lá em cima não vai entrar multidão. Aqui olha, aleluia, é a salvação para quem está crendo aqui. É para quem está confiando aqui. É para quem lembra sempre de dizimar e ofertar. Que a vida deles muda rapidamente. Aleluia. E para quem está estudando a palavra junto com essa igreja. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas? Porque se você não estudar a palavra, vocês vão ser enganados. Se vocês não ouvir e aprender com o pastor Simão Santos, todos os dias o pastor Simão Santos está ensinando a palavra aqui. E se vocês não aprender com o pastor Simão Santos, vocês vão se perder. Vocês vão se perder. Aleluia. Então tem que estudar a palavra para não ser enganado. Porque o crente que está estudado na palavra, nada engana ele mais. Nada passa ele para trás. Porque ele sempre vai estar ligado, e sempre ele vai estar vigiando, e sempre ele vai estar esperto para não cair nas armadilhas do mundo. Não é cair só na armadilha do diabo, é para não cair na armadilha do mundo. Porque o mundo já está condenado para o lago de fogo. O lago de fogo já está vivo. Então, todos os dias eu estou aqui pregando aqui, eu não estou perdendo meu tempo, é o que eu sempre falo. Eu que me chamo pastor Simão Santos, eu não estou perdendo meu tempo. Eu estou ganhando meu tempo. Aleluia. Cada dia que eu estou pregando, louvando aqui dentro, cantando aqui dentro, consagrando aqui dentro, buscando aqui dentro, vivendo a palavra da verdade aqui dentro, cada dia só vai aumentando o poder da salvação para a minha vida. Porque eu já estou fazendo a minha parte. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas? Eu sempre já falei, volto a falar. Aqui está preocupado é com quem quer viver uma vida mudada. Aqui está preocupado, não é com milhares de pessoas, aqui está preocupado é com quem crê e acredita aqui. E que sempre está lembrando de ajudar a obra. Só isso. Aleluia. Porque eu estou vivendo na obra aqui, ó. Porque a sede da igreja pentecostal, Ministério de Fogo, Fé de Verdade, que pensa que é uma obra séria. Aleluia. Porque a minha vida é séria e aqui também é sério. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós já lemos ali, nós estamos no estudo dos Romanos. Nós já estamos no estudo dos Romanos. Aleluia. Tem que aprender a palavra. Tem que aprender na palavra. É só a palavra que muda, é só a palavra que salva. É só a palavra que transforma. Se não viver na palavra, a sua vida não vai mudar, as suas vidas vão ficar atrasado, como já está atrasado do outro lado aí. Porque vocês não estão colocando a fé verdadeira e não estão estudando a palavra, não estão lendo a palavra, não estão vivendo em comunhão e união com a igreja. Aí a sua vida vai ficar, as suas vidas vão ficar cada dia mais para trás. Entendeu?
Nós já lemos ali Romano, porque nós estamos no estudo de Romano. Entendeu? O verdadeiro pentecostal é igual essa igreja que estuda a palavra e vive na palavra, louva, jejua, consagra. Isso que é pentecostal. Aleluia. Ei, glória a Jeová, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Sinto até a presença dos céus aqui. Tá vendo? Igual o Romano fala aqui, ó. Para nós encerrar. Aleluia. A grande vantagem que dispunha os judeus é que possuía a palavra de Jeová. Se acreditava ou não, isso é irrelevante. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. A falta de fé não pode anular a fidelidade de Jeová. 3:4. Jeová julgará os pecadores, seja qual for a queixa que expressem. VV 5:8. O fato é que a Escritura culpa a todos pelo pecado. VV 9:18. Essa determinação legal traz um silêncio tremendo sobre a humanidade, colocado diante de um temível tribunal de julgamento divino. VV 19. Também causa uma mudança muito grande em nosso entendimento sobre a função da lei divina. A lei de Jeová não tem como objetivo a salvação, mas termos a consciência do nosso pecado. VV 20. Então, subitamente, as más notícias se transformam em boas novas. Prestou bem atenção? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Essa palavra aqui que eu queria que vocês entendessem. Presta bem atenção. A lei de Jeová não tem como objetivo a salvação, mas temos a consciência do nosso pecado. V20. Então, subitamente as más notícias se transformam em boas novas. Está vendo? Aleluia. Vocês do outro lado têm que ter consciência dos seus pecados. É os seus pecados que atrapalham as suas vidas. É os seus pecados que complicam as suas vidas muito mais. É os seus pecados que não deixam abrir as portas. É os seus pecados que não resolvem nada. É os seus pecados que atrasam tudo nas suas vidas. E não adianta falar, não tem pecado. Só de vocês falar que não tem pecado, já pecou. Aleluia. A palavra fala ali que todos nós fomos culpados pelo pecado. Todos nós somos culpados pelo pecado. Todos nós. É verdade, todos nós somos culpados. Porque desde a queda de Adão e Eva, todos os homens, mulheres e crianças, todos vivem no pecado. Então vocês do outro lado têm que ter consciência do seu pecado. Tem muitas pessoas que ficam julgando uma a outra. Aleluia. Mas esquece que ela está errada também. Entendeu? Então, enquanto você não consertar o seu pecado, enquanto vocês não consertar o seu pecado, as suas vidas não vão mudar. As suas vidas não vão melhorar. As suas vidas não vão andar. Porque você tem consciência do seu pecado. Então, por isso que eu falo, o ser humano fala assim, eu não tenho força para mudar. Só de você falar que não tem força para mudar, você já é um pecador rebelde. Aleluia. Porque Jesus não muda ninguém. Jeová não muda ninguém. O Espírito Santo não muda ninguém. É a própria pessoa que tem que se mudar. Se você não aprender isso, aí tem pessoas que falam, eu não sou perfeito. Você vai ter que aprender a ser perfeito. Porque lá no céu não entra imperfeito, lá entra perfeito. Porque a pessoa fala assim, ó, eu não sou perfeito, é para querer colocar coberta no pecado dele. Para ele e para ela continuar pecando. Mas lá em cima entra perfeito. Lá não existe imperfeito, lá entra perfeito. O que está escrito? Sede santo, como eu sou santo, sem a qual ninguém me verá. Não verá nem o novo para dentro, não verá nem a glória do Criador, não verá nem poder, nem cura, nem transformação, nem bênção, nem vitória e nem mudança de vida. Porque você tem que mudar primeiro, igual Jesus falou, quer me seguir? Negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e após, siga-me. Entendeu? Vocês têm que negar. Também tem que negar o seu pecado, tem que negar o seu eu. E começar a colocar Jesus na sua vida. A hora que você mudar você, é o que eu sempre falo, vai mudar por dentro. Eu sempre já falo em milhares de vezes, vai mudar por dentro. Muda o coração por dentro primeiro. Não caça mudar por fora. Não caça tomar banho por fora. Vai mudar por dentro primeiro.
É igual a chuva que está caindo aqui. Não fica deixando a chuva dar banho em você, não. Vai aprender a dar banho por dentro de você primeiro. Vai mudar por dentro primeiro. Entendeu? É assim. Então, vocês têm que aprender a mudar de vida, gente. Vai mudar de vida. Vai mudar de vida. Já falei, vai aprender a mudar de vida. Muda de vida rápido. Vai mudar de vida. Entendeu? A culpa do seu pecado só vai sair quando você querer mudar. Você tem que mudar. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Tem que fazer a parte. Vocês querem algo melhor? Estou falando somente por os inscritos. Você quer algo melhor? Você tem que mudar. Mudar a partir de hoje. Tomar uma decisão hoje. Agir hoje. Começar a andar hoje. E começar a cultuar e começar a estudar a palavra. Hoje. E firmar nessa igreja. Aí a sua vida vai mudar. Você firmar aqui nessa igreja, a sua vida vai mudar. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Agora essa igreja aqui, ó. Essa igreja aqui não está unida com igreja nenhuma. Essa igreja aqui está unida só com a fé. Igual está escrito aqui no altar. Igual está escrito aqui no altar aqui também. Igual está escrito aqui na caixa dos dízimos e oferta. Aleluia. Glória, glória, glória. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Aleluia. Quantas igrejas não tem fé? A fé está tudo morta. Mas tem que ter fé. Aleluia. Entendeu? Então, por isso que aqui não está muito porque aqui tem fé verdadeira. O poder verdadeiro está aqui. Porque aqui vive para o reino do Pai. Aqui vive para o reino do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui não vive para o mundo. Por isso que vocês do outro lado não são abençoados, porque está vivendo para o mundo. Está vivendo só nas coisas materiais e não as espirituais. As espirituais já está escrito que está em primeiro lugar. Já está escrito: buscar o reino de Jeová. Em primeiro lugar buscar quem? O reino de Jeová. Em primeiro lugar buscar o reino de Jeová. O reino do Pai, o reino do Criador. Que é o Pai, que é Jeová. Buscar o reino dele. O próprio Jesus já falou. Aleluia. Adorará somente o meu Pai que está no céu. O próprio Jesus falou isso. O próprio Filho falou: adorará somente a meu Pai, ó, que está lá no novo planeta, ó. Está lá no céu. Adorará somente a Ele. E a Ele servirá. E a Ele prestará culto. Igual aqui está cultuando. Aqui está prestando um culto. É para o Pai, o Filho e o Espírito Santo e para os anjos dos céus. E para quem está crendo aqui, igual os inscritos aí que estão crendo nos cultos. Então, meu irmão e minha amiga, é o que eu sempre falo: não venha querer mudar o pastor Simão Santo, não. Vai mudar vocês primeiro. Vai mudar vocês primeiro. Aleluia. Entendeu? E eu estou no melhor lugar do mundo, é o que eu sempre falo. Não caça falhão, não. E eu estou seguro da minha salvação. Porque todos os dias que eu estou na obra, igual a palavra fala, só quem está na obra é que vai ser salvo. Só quem está na obra é que vai entrar lá em cima. Entendeu? O meu compromisso é com a igreja, e com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E meu compromisso é com aqueles inscritos que sempre estão compartilhando os vídeos desta igreja. Meu compromisso é com esse. E com aqueles e aquelas que estão ajudando nos dízimos e nas ofertas para essa obra. Entendeu? Aleluia. Então, e a igreja está muito bem assim. A igreja está muito bem assim. Está muito bom assim. Está muito melhor assim. Aleluia. Está aquela paz gostosa. Está aquela paz maravilhosa que está acontecendo aqui dentro. Entendeu? Mas aqui dentro acontece cura, milagre, revelação, profecia. Milagre não parou aqui, revelação não parou aqui, profecia não parou aqui. Porque a profecia e a revelação agora é só para quem ajuda a obra. A profecia, a revelação, agora é só para quem ajuda a obra. A revelação e profecia, só para quem ajuda a obra. A cura e os milagres também, só para quem lembra de ajudar a obra. Enquanto vocês não aprenderem a estudar a palavra também, e outra coisa, só para quem também está estudando a palavra junto com essa igreja também.
Entendeu, meus irmãos, meus irmãos? Lá em cima, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, meus amigos, ninguém vai entrar de graça. Tem que fazer alguma coisa para Jeová aqui na terra. Tem que estar na obra para ele, ó. Tem que estar pregando, tem que estar estudando a palavra, tem que ler a palavra, tem que viver a palavra, tem que viver cultuando, igual aqui, ó, na obra. Aí vai agradar o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo me amam muito, igual já falou para mim? Aleluia. Por que me ama muito? Porque eu sempre estou aqui lembrando do nome de Jeová. Estou aqui sempre lembrando do nome de Jesus Cristo. Estou aqui sempre lembrando do nome do Espírito Santo. E sempre estou aqui lembrando da minha fé verdadeira e cultuando sem parar. E não recuando e não olhando para trás. E sempre seguindo para frente. Sempre seguindo adiante. Aí as bênçãos só descem. As vitórias descem. A salvação desce. A resposta desce. Entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Então, igual a palavra fala ali, você tem consciência do seu pecado. Então, muda a sua vida hoje. Então, o livro de Romanos está falando para vocês mudarem as suas vidas hoje, antes que seja tarde demais, aleluia. Porque a palavra também é revelação, né? Entendeu? Igual fala aqui, ó. Porque, por intermédio de Jesus, pelo sacrifício da propiciação, a base sobre a qual Jeová pode ser justo em perdoar o nosso pecado, viver 24, 26, isso acaba por tornar a lei inexpressiva? Absolutamente não. Estabelece a lei no papel como Jeová sempre planejou para ela. Como um espelho a refletir nosso pecado, nos indicando o caminho da fé, viver 27, 31. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas? Vai falar aqui, ó, Culpa 3,19. A lei serve como modelo de justiça. Contra essa medida, todo indivíduo é deficiente, estando assim sujeito à punição. É por isso que não seremos julgados por Jeová. Já o fomos. E Jeová já nos declarou culpado. Tá vendo? Nós vamos só apresentar o tribunal. Igual o Romano está falando. Nós só vamos apresentar o tribunal no último dia que já está chegando. O grande dia que já está chegando. Nós iremos apresentar lá. É o que eu já falei. Todos vão se comparecer lá. Porque todos nós, ele já condenou. Aleluia. Ele não vai condenar. Já fomos condenados. Nós vamos ser só julgados. Aleluia. Todo mundo já está condenado. Menos eu. Porque eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Através da fé. Através da minha obediência dentro da igreja. E agora e vocês do outro lado? Será que está salvo? Eu sempre faço aquela pergunta. E eu estou garantido da minha salvação. Eu, pastor Simão Santos, estou garantido da minha salvação. E vocês do outro lado? Será que está mesmo? Será que está? E vocês do outro lado? Será que está garantido da sua salvação? Creio que não. Porque ainda há dúvida. Porque não devemos fugir mais afeto. Porque não vem à igreja. Porque não estuda a palavra. Porque não assiste os cultos direito para aprender e mudar de vida. Então vocês estão condenados. Né? Como diz, vocês estão pior do que eu, já está condenado. Eu não, já estou salvo. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Meus amigos, é por isso que eu falo. Olha a sua vida como está primeiro. Para mudar de vida. Porque o tribunal de Cristo, quando Jesus voltar para que ele vai lançar aquela multidão para o lago de fogo que negaram o nome dele, que não fez obra para ele, que não estava na igreja, que não devolveu os dízimos da oferta, que não estudou a palavra, quando Jesus julgar todos esses para o lago de fogo, para você não ser julgado lá. Então, pensa bem antes de vocês serem condenados. Porque você já está condenado. Você vai ser só julgado e mandar para o lago de fogo. Entendeu? Porque essa palavra é interessante mesmo. Não é que a gente vai ser condenado. Todo o mundão já está condenado. Jeová, que é o Pai, o Criador, ele só vai julgar, junto com o Filho dele lá, né? Vai julgar o bem e o mal. Aleluia. Mas todo mundo já está condenado. Exatamente, todo mundo, né? Mesmo aquele que está salvo, ele também já foi condenado. Mas ele não está condenado, mas já foi condenado. Mas ele não está condenado mais. Aquele que fez o bem, igual eu estou fazendo bem aqui, ó. Eu era condenado, e não sou condenado, mas pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, eu não sou condenado. Né? Mas toda a humanidade, todo mundo
já está na condenação. Não tem essa pessoa falar assim, eu não tenho culpa. Não, você tem culpa. Porque você não tem Jesus. Você não tem Jeová, você não tem Espírito Santo. Você não cultua, não vem à igreja. Não estuda a palavra, não ouve o pastor se não pregar a palavra. Então você já está culpado, sim, você está condenado. Entendeu? Está condenado e já é culpado para o lago de fogo. Então, isso é interessante demais, né? Jeová já julgou, aleluia, ou seja, ele já condenou, né? Ele já fez a condenação. Agora, todos vão receber a sua recompensa de acordo com o que fizeram. Se fizeram bem, vai ter uma recompensa boa. Se fizeram mal, vai ter condenação pesada, vai ter consequência pesada. Se não fez o bem, vai ter consequência pesada. O bem que eu estou falando, minha irmã, não é tratar só o outro bem lá, não é só isso não. Fazer o bem é devolver os dízimos, a oferta, é vir à igreja, estudar a palavra, viver no jejum, na consagração, buscando o Criador sempre, buscando Jeová, Jesus, o Espírito Santo sempre. Isso que é fazer o bem. Igual está escrito, eu prefiro estar na tua casa 1 milhão de vezes do que estar em outros lugares. Eu prefiro estar 1 milhão de vezes na tua casa do que num velório. Eu prefiro estar na tua casa 1 milhão de vezes do que estar na roda dos escarnecedores. Eu prefiro estar 1 milhão de vezes na tua casa do que rodeado de amigos falsos e amigas falsas. Eu prefiro estar na tua casa 1 milhão de vezes do que estar em bebedeiras, estar em fancaiada, em forrazaiada e no mundão. Então, é isso que é fazer o bem. Fazer o bem não é só cumprimentar o irmão ali, não é isso não. O bem está obedecendo a palavra. É isso que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. O verdadeiro pentecostal, ele vive a palavra. Ele vive estudando a palavra para que ele possa mudar outras pessoas também, igual essa igreja que muda outras pessoas. Entendeu? Que está crendo e confiando e acreditando nesta igreja. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas. Agora vamos agradecer, que madrugada tem mais. Amanhã tem mais, de segunda a domingo, todos os dias às 7 horas da noite. O pastor Simão Santos está aqui cultuando todos os dias sem parar. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecendo por este culto. Nesta noite de hoje, esta noite aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo, nessa data 12/3/2026, quinta-feira, mês de março. Continua abençoando também sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Abençoa somente os inscritos também. Abençoa somente os dizimistas, ofertantes, que sempre está ajudando essa obra, para que cada dia essa obra possa crescer e continuar caminhando para salvar outras pessoas também que estão crendo junto com esse ministério, junto com essa igreja. Eu abençoa somente esses que eu te peço, que sempre está ligado aqui todos os dias. Eu peço a bênção e a vitória somente para esses que estão aqui. O Senhor abençoa eles, salva eles, os que estão crendo, os que estão usando de fé junto aqui. Abençoa, e eu repito, abençoa somente os dizimistas, ofertantes, e abençoa somente os inscritos, e abençoa somente esses que estão ligados aqui neste canal. Eu peço a bênção, a cura e o milagre para essas vidas. Amém. Amém e amém. E mais ninguém. Eu peço só a bênção só para esses que estão junto aqui. E mais ninguém. Então, meu irmão e minha irmã, e meu amigo, minha amiga, por que eu faço essa oração sempre? Só vai entrar lá em cima só escolhido. Escolhido que está dentro da igreja, aprendendo com a palavra. Lá em cima não vai entrar milhares de pessoas. Entendeu? Aleluia. É assim que Jeová trabalha, é assim que Jesus trabalha, é assim que o Espírito Santo trabalha. É assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre trabalhou nesse mundo. Ele sempre trabalhou, foi dessa forma, sempre escolhendo, né? Aleluia. Igual ele fez com Noé, só a família de Noé, e Noé que foi salvo, e mais ninguém. Então, ali nós já aprendemos que Jeová não olha milhares de pessoas de jeito nenhum. É igual Satanás, para ser morar em cima contra ele, né?
E que Jeová fez? Expulsou toda aquela legião de anjos que se transformaram em demônios para cá para baixo, né? Entendeu? Então, o Criador não olha, desceu muitos demônios lá de cima, caindo para uma metade caiu no inferno, outra metade caiu na terra, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas, o Criador, ele sempre trabalhou dessa forma. Igual Sodoma e Gomorra. Mandou fogo e enxofre naquela cidade e só salvou poucas pessoas. A vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias que é Jesus Cristo, vai acontecer a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Vai ser surpresa e vai só subir só escolhido. Vai subir poucos também para lá. Aleluia. Então, é assim que o Pai e o Filho e o Espírito Santo sempre trabalhou. Há milhares de anos, antes dele criar a terra, ele sempre trabalhou dessa forma. Aleluia. Porque lá em cima entra só perfeito, não entra imperfeito. O perfeito é quem? Sabe qual é a pessoa perfeita? É quem tem fé. Olha, está escrito: sem fé é impossível agradar a Jeová. Sem fé é impossível agradar a Jesus. Sem fé é impossível agradar o Espírito Santo. E sem fé é impossível agradar o pastor Simão Santo. E sem fé é impossível agradar essa igreja aqui. E sem fé não agrada a Jeová, não agrada a Jesus, não agrada o Espírito Santo. Então tem que ter fé para ser perfeito. Até o próximo culto e o próximo vídeo de madrugada. E amanhã também estou de volta aqui de segunda a domingo, 7 horas da noite. Aqui não para não, aqui você vai parar quando Jesus voltar. Por enquanto tem muita obra e muitos vídeos para serem lançados para salvar quem está crendo somente aqui. Aleluia, até o próximo culto e o próximo vídeo.